Olá, estudantes do segundo e do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula 52 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e venho relembrar com você os nossos recadinhos diários. Lave as mãos várias vezes ao dia utilizando água e sabão. Fique em casa, continue se cuidando. E se precisar sair, não deixe de usar a máscara. Na aula de hoje, nós iremos utilizar aqueles materiais que você já tem à mão: caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Então vamos para o registro das informações da aula de hoje no caderno. Coloque a data, aula 52 e LP de língua portuguesa. Tempinho para o seu registro. Tudo devidamente registrado no caderno? Então vamos relembrar a nossa aula anterior? Acompanhe comigo na tela. Vocês relembraram o conto O Pacote que Tava no Pote, contado pela Adélia Terezinha de Abreu, lá o finalzinho do conto, lembra? Nós pensamos sobre a expressão tirar retrato. E eu mostrei para vocês algumas fotografias antigas de familiares meus que faziam registros nas fotos, no verso das fotos, assim como a bruxinha Elisa fez lá no conto. Também vimos postagens de fotos recentes, onde nas redes sociais as pessoas colocam textos acompanhando fotografias. Nós pensamos sobre possíveis legendas que poderiam acompanhar imagens lá do conto. Completamos uma tabela falando de árvores frutíferas e também fizemos uma brincadeira com sorteios onde vocês registraram no caderno o nome de algumas árvores frutíferas. Fizemos a leitura de palavras do conto e de outras palavras também com o uso do C cedilha. E vocês preencheram uma cruzadinha com palavras utilizando essa letra, a letra C, com o sinal gráfico cedilha. Também propus um desafio para o segundo e para o terceiro ano, onde vocês descobriram a palavra onça e a palavra balança. E na aula de hoje, o que será que nós vamos fazer? Nós vamos retomar um trechinho lá do conto. Vejam lá na tela. Lembram dessa imagem? O que é essa imagem? É a andorinha Lica. É o momento em que ela está abrindo o pacote e ela tem um
texto lá no bico dela. Esse texto acompanhava o dente de leite da Elisa. Vocês lembram que texto era esse? O texto está escondido, o nome desse texto está escondido por esses retângulos azuis aí no texto. Será que era um convite que a andorinha Lica tinha ali no bico? Era um convite que estava acompanhando o dente de leite da Elisa? Ou será que era um poema? Lembram lá da aula da professora Grace que vocês leram um poema? Tinha versos, estrofes. Será que era assim o texto que a andorinha Lica encontrou junto ao dente de leite? Ou será que era um bilhete? Estão recordando? Então, convite nós sabemos que não era, porque não estava escrito nesse texto nenhum convite para nenhum evento. O texto também não era organizado em versos e estrofes, então não era um poema. Lembraram? O texto que acompanhava o dente de leite da Elisa era um bilhete. Então vamos retomar a leitura desse trechinho? Tem um bilhete junto, falou a andorinha ao abrir o pacote e entregou o bilhete para a bruxinha ler o que estava escrito. Muito bem, agora que vocês lembraram que era um bilhete que tinha junto, vocês vão registrar lá no caderno a palavra bilhete, que é o texto que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Então, logo abaixo do LP de língua portuguesa, você vai registrar a palavra bilhete como você está vendo aí na sua tela. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro e eu já retorno. Vamos começar então? Vamos retomar mais uma página do livro. Olhem na tela essa imagem, estão recordando? Nesta página do livro, nós tínhamos o bilhete. Vamos reler esse bilhete? Este é o primeiro dente de leite de minha filha, bruxinha Elisa. Eu ia jogar para as andorinhas como era de costume das bruxas, mas não vejo mais andorinhas em Ribeirão do Araçá. Até a andorinha Lica, que vinha sempre no pé de figos, desapareceu. Assinado, Bruxa Cristina. Já fizemos a leitura deste bilhete lá na aula 49 também para responder a uma pergunta, vocês recordam? Agora vamos pensar um pouquinho mais sobre esse bilhete. Quem escreveu o bilhete? Lembram? Está assinado lá embaixo. Bruxa Cristina. Foi ela que escreveu. E com que intenção esse bilhete foi escrito, será? Por que ela deixou um bilhete junto ao dente de leite? A intenção dela era avisar para quem abrisse o pacote o porquê dela ter deixado aquele dente de leite dentro do pacote e desse alguma indicação do que deveria ser feito com o dente de leite. Vocês aí em casa já receberam algum bilhete? Ou quem sabe já escreveram um bilhete para alguém? Eu tenho certeza que pelo menos receber bilhetes vocês já receberam. E quando nós recebemos bilhetes, aonde será que esses bilhetes são encontrados? Existem vários lugares para a gente encontrar bilhetes, deixar bilhetes. Vamos ver? Olha lá, essa é a porta da geladeira. Já lá na sua casa, alguém tem o hábito de deixar bilhetes na porta da geladeira?
Ou quem sabe em cima da mesa, em cima do travesseiro, não é mesmo? Nesse bilhete aí na porta da geladeira, a pessoa escreveu: Mãe, acabou o leite. Juju. Outro lugar onde podemos encontrar bilhetes são nas agendas. Você tem uma agenda escolar? As nossas professoras, as pessoas que trabalham lá na escola, têm o hábito de enviar bilhetes para se comunicar com a família dos estudantes. Então, eu tenho certeza que você já deve ter alguns bilhetes na sua agenda, não é mesmo? Um outro local para se deixar um bilhete, por exemplo, é lá no painel do carro. Esse é um hábito que a minha filha tem. Colocar lá no painel do carro um bilhetinho para ajudar a gente a lembrar de algumas coisas. Então agora nós vamos fazer a leitura de alguns bilhetes e pensar um pouquinho mais sobre eles. Vejam lá. Primeiro bilhete. Pai, na volta do trabalho, por favor, não se esqueça de trazer ração para o Bob. Beijos, Maria Luísa. Outro bilhetinho. Mamãe, já fiz a tarefa da escola. Saí com a vovó. Pedro. Olha só, mais um bilhete. Esse é bem parecido com o que as professoras costumam enviar para as famílias dos estudantes. Vejam que nesse bilhete nós temos a data lá em cima. 20/3/2020. Família. Para a próxima aula de arte, precisaremos de papel colorido, cola e palitos de picolé. Bom final de semana. Professora Valquíria. Fizemos a leitura de 3 bilhetes. Vocês perceberam que esses bilhetes têm características em comum? Todos eles apresentam alguns elementos, em alguns tem, em outros não, mas todos os bilhetes têm elementos em comum. Agora nós vamos ler um outro bilhete e vamos destacar esses elementos. Vamos lá? Vejam só, eu trouxe um outro bilhete que também vocês podem já ter visto parecido lá na escola em que vocês estudam. Vamos ler? Então temos lá, 12/3/2020. Estudantes. No recreio de amanhã, teremos contação da história O Pacote que Tava no Pote, da autora Eloy Elizabeth Bocheco. Espero vocês. Agente de leitura, Tati. Vejam, nós temos vários elementos nesse bilhete. Esse elemento aqui, ó, indica o quê? Indica a data em que esse bilhete foi escrito. Então, eu vou destacar aqui de azul essa data. Então, nesse bilhete, nós temos a data. Destaquei aqui de azul. Já no início do bilhete, nós temos a palavra estudantes. Essa palavra indica para quem esse bilhete é destinado, ou seja, para quem ele foi escrito, quem é que vai ler este bilhete. Então, este bilhete foi escrito para os estudantes, então eu vou assinalar aqui de vermelho. Então, estudantes é para quem o bilhete foi escrito. Na sequência, nós temos a mensagem. A mensagem de um bilhete deve ser um texto curto. Então, vejam, aqui eu tenho apenas 3 linhas. É só um aviso, um recado que a pessoa que escreveu o bilhete queria dar para os estudantes. Então, a mensagem é: no recreio de amanhã, teremos contação da história O Pacote que Tava no Pote, da autora Eloy Elizabeth Bocheco. Eu vou destacar a mensagem com a cor verde. Muito bem, então já temos aqui destacado a data, para quem o bilhete foi escrito
e a mensagem. Abaixo da mensagem, nós temos uma despedida. Então, espero vocês, porque a pessoa que escreveu, ela queria enfatizar que ela estava preparando esse momento e esperava a presença dos estudantes. Então, eu vou destacar aqui com a cor amarelo. E por último, aqui no bilhete, eu tenho a pessoa que escreveu. Agente de leitura, que é a função dessa pessoa lá na escola, Tati. Vejam, será que o nome dela é Tati mesmo? Tati é uma forma carinhosa que nós temos de nos referir, geralmente, a pessoas que têm o nome Tatiane ou Tatiana. Então, aqui eu vou destacar com a cor preta, o elemento que indica quem escreveu esse bilhete. Dependendo do meu objetivo, nós podemos utilizar uma linguagem mais formal ou informal ao escrever um bilhete. Por isso que aqui, como é um bilhete mais informal para os estudantes, a professora utilizou essa forma. Tati escreveu o nome dela com essa forma carinhosa, com esse apelido. Vamos conferir lá na tela, então, os elementos do bilhete? Vejam lá. Temos a data em azul, em vermelho para quem escreveu, em verde a mensagem, em amarelo a despedida e em preto o nome de quem escreveu. Então, esses elementos são os elementos de um bilhete. Todos os bilhetes têm todos esses elementos, será? Vamos retomar a leitura do bilhete lá da Bruxa Cristina? Vejam lá. Ela colocou mensagem e assinou, porque foi ela quem escreveu. Ah, professora Alessandra, mas por que nesse bilhete não tem todos os elementos? A Bruxa Cristina não colocou o nome para quem ela escreveu o bilhete, porque ela não teria como saber, lá no conto, quem é que iria abrir o pacote. Então, por isso que ela não colocou para quem ela escreveu. Ela só colocou a mensagem e o nome dela para saber que foi ela que escreveu o bilhete. A data não é um elemento obrigatório no bilhete. Às vezes eu preciso colocar. Nesse bilhete aqui que nós assinalamos, a data é muito importante. Por quê? Dia 12/3/2020. Então, o estudante, quando ele ler, ele sabe, ela diz, no recreio de amanhã. Então, ele precisa saber que o bilhete foi escrito no dia 12, para ele saber que amanhã é dia 13 e poder participar da contação de história. Então, dependendo da finalidade deste bilhete, ele precisa da data ou não, certo? Agora, que tal nós registrarmos um bilhete no caderno? Vamos lá? Então, crianças, sabe o livro O Pacote que Estava no Pote? Então, esse livro não é meu. Eu emprestei este livro da Adélia, aquela que fez a contação de histórias para vocês. E quando eu for devolver esse livro, eu gostaria de escrever um bilhete em agradecimento à Adélia. O que vocês acham? Vamos agradecer a ela juntos a oportunidade de fazermos essas aulas com o livro que ela nos emprestou? Então vejam, vamos escrever um bilhete assim. Vamos colocar a data de hoje, escrever o nome dela e uma mensagem curta, porque o bilhete tem que ter uma mensagem curta. Então vamos escrever: agradecemos o empréstimo do livro. Vamos nos despedir de uma forma carinhosa, com abraços, e vamos colocar quem escreveu. Então, eu estarei escrevendo em nome de todos nós, professores e estudantes do 2º e 3º ano. Vamos registrar, então? Eu vou fazer aqui no quadro e você vai fazendo junto comigo, aí na sua casa, no seu caderno. Vamos começar? Então, a primeira coisa que nós vamos colocar no nosso bilhete é a data de hoje, 24
do 8. Então, nós vamos colocar aqui no cantinho essa data. O 24 indicando o dia e 08 indicando o mês. Façam lá no caderno de vocês, junto comigo, combinado? Fizemos a data. Agora, nós temos que colocar para quem esse bilhete se destina. Para quem mesmo nós vamos escrever? Para a Adélia. Então, vamos escrever o nome dela aqui no comecinho da linha. Adélia. Adélia começa com a letra A. A. D. D. E. E tem um acento na letra E. Adé, li, L, A. Adélia. E vamos colocar uma vírgula depois do nome dela. Então, colocamos a data e o nome de para quem esse bilhete se destina. Nós vamos deixar uma linha aqui e vamos escrever a mensagem. Vamos dar um espaço aqui no começo da linha para marcar o parágrafo, certo? Então, coloca o seu dedinho ali pertinho da margem do caderno, deixa um espaço e vamos começar. Vamos escrever agradecemos. Então, deixei o espaço e vou escrever a, faça também no seu caderno. G, R, A. Agrade. A sílaba D precisa da letra D, da consoante D e da vogal E. Agrade, E. Agradecemos. Por que agradecemos? Porque eu estou escrevendo em nome de todos nós juntos. Então, agradecemos. Agradecemos. Escrevemos a primeira palavra. Para colocarmos o O, nós precisamos deixar um espaço. Então, deixe um espaço e vamos colocar o O. Agradecemos o. Vou escrever a palavra empréstimo. Também preciso deixar um espaço. Será que a palavra empréstimo vai caber todinha aqui? Não. Eu vou colocar uma parte dela aqui e o restante na outra linha. Você, na sua casa, vai cuidar da separação dessa palavra quando chegar lá no final da linha. A professora vai fazer aqui e a gente já vai conversar de que maneiras você pode separar a palavra lá no seu caderno. Então, deixe um espaço e eu vou fazer a sílaba em, porque aqui só vai caber a primeira sílaba. Então, E, M. E eu vou colocar um hífen, porque eu vou separar a palavra para continuar na próxima linha. Então, quando eu separo a palavra no final da linha, eu sempre separo em sílabas. Então, eu coloquei em, agora eu vou terminar a palavra. Préstimo. P, R, E, com acento, S, empréstimo. Agradecemos o empréstimo. Caso lá na sua casa você tenha espaço e escreveu a palavra inteira, tudo bem. Você pode também ter escrito assim, coloca o hífen e coloca timo embaixo. Ou ainda, outra maneira de separar. Empreste, hífen e o mo na outra linha. Então, preste atenção se você precisar separar a palavra, combinado? Agradecemos o empréstimo do espaço para outra palavra. Do. E a última palavra da mensagem, livro.
Novamente, eu vou deixar um espaço para separar as palavras e vou escrever livro. Livro. V-R-O. E eu vou colocar um ponto final. Então, já escrevemos data, para quem o bilhete se destina e a mensagem. Como nós combinamos que vamos fazer a despedida? Com abraços, uma forma carinhosa. Então, na outra linha, aqui no cantinho, desse ladinho aqui, nós vamos escrever a palavra abraços. Então, eu vou colocar aqui abraços começa com A, brá, B, R, A. Abraços. Lembram da nossa última aula que nós falamos do som do C cedilha? Que ele vem antes do O? Abraços. Novamente, a vírgula. Então, já colocamos data, para quem o bilhete será escrito, mensagem, despedida, e falta eu colocar, então, quem escreveu. Lembram? Estou escrevendo em nome do segundo e do terceiro ano. Então, aqui embaixo nós vamos colocar segundo, número 2, com esse símbolo, segundo e terceiro ano. A, N, O. Segundo e terceiro ano. Concluímos, então, a escrita do bilhete que eu vou entregar para a Adélia junto com o livro que ela nos emprestou. Confira lá na tela se você fez direitinho o registro. Eu vou dar um tempinho para você observar no seu caderno. Você pode observar que na tela a palavra empréstimo também está separada de uma maneira diferente que eu separei aqui no meu quadro. Um tempo para você conferir a sua anotação.
Agora que você registrou o bilhete no seu caderno, nós vamos destacar lá no caderno os elementos do bilhete. Então, pegue seu lápis de cor. Vamos lá? Com o lápis azul, você vai circular a data, 24/8. Fez o contorno? Agora, pegue o lápis vermelho para fazer o contorno em volta do nome Adélia, que é a pessoa que vai receber o bilhete. Muito bem. Fez o contorno de vermelho? Chegou a hora, então, de contornar a mensagem. E você vai fazer isso com o lápis verde. Faça, então, com o lápis verde todo o contorno em volta da mensagem. Agora, lápis amarelo. Contorne a palavra abraços, que é a despedida. E por último, você vai pegar o lápis preto para contornar segundo e terceiro ano, que é quem escreveu o bilhete. Vou dar um tempinho bem rapidinho só para você conferir esses contornos e a gente já volta com a sequência de atividades. Nós lemos vários bilhetes na aula de hoje. Vimos que eles têm finalidades, objetivos diferentes. Eu trouxe aqui no meu quadro alguns desses bilhetes que nós lemos hoje. Lembram aqui do bilhete número 1? Mamãe, já fiz a tarefa da escola. Saí com a vovó. Pedro. Qual é a finalidade desse objetivo? Para que será que o Pedro escreveu um bilhete para a mamãe dele? A mensagem foi para avisar a sua mãe que ele tinha terminado a tarefa e havia saído com a avó. E o bilhete número 2? Pai, na volta do trabalho, por favor, não se esqueça de trazer ração para o Bob. Beijos, Maria Luísa. Qual foi o objetivo da Maria Luísa ao deixar esse bilhete para o seu pai? Ela queria ajudá-lo a lembrar que ele não, ela diz, não se esqueça. Então, o objetivo dela era lembrar da compra da ração. E no bilhete número 3, aquele que foi enviado para a família. Para a próxima aula de arte, precisaremos de papel colorido, cola e palitos de picolé. Bom final de semana, professora Valquíria. Qual era o objetivo da professora Valquíria ao escrever esse bilhete para a família do estudante? Ela pretendia solicitar materiais. Porque aqui na mensagem nós vemos descritos esses materiais que ela iria precisar para a sua próxima aula de arte. E o bilhete que nós escrevemos para a Adélia, que você registrou aí no seu caderno, onde na mensagem dissemos, agradecemos o empréstimo do livro. Qual foi o nosso objetivo? Qual a finalidade de escrevermos esse bilhete? A nossa finalidade foi agradecer. Então vejam, vários bilhetes, a estrutura deles é parecida, alguns têm a data, outros não, mas sempre temos os mesmos elementos. Mas esses bilhetes têm finalidades diferentes. Então agora você vai registrar lá no seu caderno a finalidade do bilhete que nós escrevemos para a Adélia, que é agradecer. Então lá embaixo do registro do bilhete, copie a palavra agradecer.
Registrou a palavra agradecer bem certinho no seu caderno? Muito bem. Agora eu vou trazer para vocês mais alguns bilhetes para fazermos a leitura. Esses bilhetes são bilhetes que algumas professoras enviaram aos seus estudantes junto às atividades complementares. Vamos ler? Vejam lá na tela. Minha querida Sofia, esse lápis é um símbolo do meu incentivo a você. Lembre-se, é importante sempre continuar aprendendo. O conhecimento é todo seu e sempre deve ser compartilhado, ensinando outras pessoas. Logo estaremos juntas novamente. Um abraço, professora Aline, maio de 2020. Esse bilhete foi entregue pela professora Aline junto a um lápis que ela enviou para os seus estudantes, porque nós podemos fazer isso também, enviar bilhetes junto a presentes. No bilhete ao lado, nós temos bilhetes de professoras do segundo ano. Elas escreveram esse bilhete de forma coletiva. Vamos ler? Queridos estudantes do segundo ano, estamos sentindo muitas saudades. Vocês são super-heróis para nós. Até logo. Beijos, professoras, Escola Municipal Helena Collodi, 7/8/2020. Então, as professoras fizeram um bilhete de forma coletiva, assim como nós escrevemos em agradecimento à Adélia, elas escreveram para os seus estudantes do segundo ano. Esses 2 bilhetes são da Escola Municipal Helena Collodi. Vocês observaram que nesse bilhete a data está embaixo? Vejam lá. Nos 2 bilhetes temos a data embaixo. Então, a data pode ser tanto colocada em cima quanto embaixo nos bilhetes. Temos também para quem esses bilhetes foram escritos. Então, vejam lá, que é minha querida Sofia e queridos estudantes do segundo ano. Temos a mensagem nos 2 bilhetes. No primeiro bilhete ela é um pouquinho mais longa do que no segundo. 2 maneiras de se despedir. No primeiro, a professora escreve um abraço. No segundo, as professoras dizem até logo e beijos. E o último elemento lá do bilhete, que é quem escreveu. No primeiro, a professora Aline sozinha e no segundo, as professoras da Escola Municipal Helena Collodi. Temos mais 2 bilhetes ainda. Vejam lá. No primeiro bilhete que você vê na tela, é da Escola Municipal Rio Bonito. A professora escreve uma mensagem para os estudantes, dando um aviso de que eles vão se reunir através de um aplicativo. No bilhete ao lado, nós temos também os elementos do bilhete e a mensagem é uma mensagem de carinho falando sobre as atividades que as professoras fizeram para os estudantes. Então, vários bilhetes que elas enviaram. Esse último que nós visualizamos na tela é da Escola Municipal Professor Germano Paciornik. E é um bilhete também escrito de maneira coletiva pelas professoras dos quintos anos. Certo? Conhecemos vários bilhetes. Então, agora eu tenho uma proposta para vocês. Vocês receberam bilhetes das professoras junto às atividades complementares, alguns de vocês, não é mesmo? E eu tenho a seguinte proposta. Que tal escrever um bilhete para o seu professor ou a sua professora e entregar junto com suas atividades complementares? Isso mesmo, essa é a minha proposta. Mas é um segredo nosso, hein? Não conta para ninguém. Façam uma surpresa aos seus professores. Você aprendeu como se escreve um bilhete, tudo que tem que ter nesse bilhete. Então capriche, faça uma mensagem falando para o seu professor ou a sua professora ou alguma outra pessoa lá da escola a quem você queira se comunicar, com quem você queira se comunicar também. Né? Lembre que você pode dar um recado, transmitir uma mensagem de carinho, né? Aproveita para utilizar essa forma de comunicação agora que a gente não pode se encontrar com os professores lá na escola. E aí, gostou da ideia? Então, capricha, depois eu quero ver, hein? Muito bem, crianças. Aprendemos muito sobre o bilhete hoje
Fica então para você esse desafio. É um prazer estar aqui com vocês nessas aulas. Fiquem bem, se cuidem e nós nos vemos na próxima aula.